disse o pastor José Carlos Torres, diretor-geral da Convenção Batista Carioca, que representa 600 igrejas e congregações do Rio. Então aqui nós temos duas opiniões de líderes evangélicos que se manifestam contra essa medida de usar óleo chamado óleo santo, óleo ungido, para tentar com isso passar no corpo de pessoas e que assim previne ou guarda ou protege contra o mosquito que transmite essa doença. Não é uma medida correta se alguém quiser buscar apoio para isso na Bíblia Sagrada. Lemos que houve manifestação de que tal medida pode ser considerada prática ligada à magia ou à exploração da crendice popular. O que realmente significam essas práticas, pastor? Quero dizer que magia é uma palavra como se nós disséssemos assim, um tipo de milagre, algo excepcional que pode acontecer que com pessoas que usam dessa recomendação. Quando uma igreja, como a Universal, procura anunciar que o óleo ungido pode proteger-se contra o mosquito da dengue, nós indagamos para nós mesmos que dizer de entidades que não se utilizam da Bíblia. Pior ainda, e vemos como nunca que a fé dos brasileiros tem se tornado supersticiosa, ainda depois de se tornarem crentes em Jesus. O pior que a maioria das pessoas não se dá conta disso. Ficamos realmente escandalizados quando dizemos que crentes existem de todas as modalidades. Hoje já encontramos crentes maçons, crentes espíritas, crentes esotéricos, crentes umbandistas, e agora também estamos encontrando crentes supersticiosos que admitem magia de uma maneira diferente da Bíblia para se proteger. Quando nós temos o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, nenhuma praga chegará à tua tenda. Temos o Salmo indicando que Deus é o nosso guarda fiel. Então eu vou me proteger passando o óleo santo no meu corpo para me proteger da picada do mosquito. Como reconhecer uma fé supersticiosa? Uma fé supersticiosa é aquela que se baseia na fé popular, não inteiramente na palavra de Deus. Geralmente, uma pessoa supersticiosa ouve uma informação de terceiros que fez determinada experiência e que para ela essa experiência surtiu efeito. Então, vale a experiência de alguém para se criar uma fé que, agindo da mesma maneira, aquilo vai funcionar também conosco. Não é uma busca na Bíblia Sagrada, não é alguém que diga, eu creio porque apoiei minha fé no que li na Bíblia, porque experimentei. Vale mais a experiência supersticiosa, vaga, imprecisa, do que o que está na Bíblia. E o problema maior é quando aquilo que experimentamos não se ajusta à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, falando aos crentes de Corinto, que eram crentes, como ele chama de carnais, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Está em 1 Coríntios 4, 6. Se a Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho,
Como é que alguém se vale de uma experiência supersticiosa e não tem apoio na Bíblia? Por que andar com uma Bíblia debaixo do braço se não é para obedecê-la? É o que me disse uma certa pessoa quando eu visitava, de porta em porta. Eu andava com a minha Bíblia debaixo do braço. Ele deu uma gargalhada jocosa e disse assim: esses crentes usam a Bíblia como desodorante. Como quem diz, carrega a Bíblia, mas só de enfeite, porque não se dão ao trabalho de lê-la. E isso é prejudicial para nós. O irmão pode mencionar algumas práticas supersticiosas, como essa de usar óleo santo? A Bíblia declara no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador das pessoas que o buscam. Ora, se nós cremos na existência de Deus e sabemos que Ele galardoa, que Ele responde à oração, podemos buscar a Deus com certeza, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se trocamos a nossa fé em Deus por uma prática supersticiosa em determinado objeto, já a nossa fé não é uma fé. Se é fé, nós chamamos fé supersticiosa, porque superstição é a troca daquela fé que se deve ter em Deus em determinado objeto, como se ele estivesse consagrado, ungido, ou outras expressões que o povo em geral usa. Então, pessoas envolvidas com superstições são aquelas que buscam justificar suas experiências e assim não se valem apenas da Bíblia Sagrada. É aquelas que praticam sincretismo, ou seja, um tipo de aliança entre aquilo que a Bíblia diz e a crendice popular. São aquelas pessoas que dizem que a palavra tem poder. Você diga uma palavra positiva e vai acontecer. Se você disser uma palavra negativa, não vai acontecer. São pessoas que vivem cercadas de problemas com relação aos demônios. Vêm demônios em tudo, dentro de casa, na janela, do lado de fora, e vivem num tipo de síndrome de pânico. Tudo foi o diabo. Esta é uma situação própria de pessoas supersticiosas. Vive numa ênfase da batalha espiritual, admitindo que o diabo é possuidor de poder igual ao poder de Deus, como se dois líderes, ou dois deuses, estivessem disputando uma batalha, quando a Bíblia diz: aquele que está em vós é maior do que Deus. Deus mandou apenas um anjo para prender o diabo, ou vai mandar, de acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3, um anjo de Deus vai aprisionar o diabo por 1000 anos, inclusive com seus demônios. Então, é preciso que nós sejamos crentes baseados na Bíblia e que não andemos pela opinião de terceiros, pessoas simples, sinceras, que vivem envolvidas com práticas supersticiosas, passam para os outros, e se aprende isso, o crente, em vez de mostrar sua posição na palavra de Deus, aceita a opinião e vai experimentar, porque não tem convicção daquilo no que crê. Isso não deve acontecer.